Cadê você? E eu pediria para nossa equipe aí colocar os vídeos onde aparece a cena noturna das luzes lá na montanha, pro Boaventura falar com a gente. Cadê? Edson, e aí? Tô na área aí. Não fui abduzido dessa vez. Ainda. Ainda. Então, a gente está feliz porque vivemos um momento histórico aí da ufologia brasileira e mundial, né? Essas liberações, OVNI para tudo quanto é lado, as pessoas querendo saber cada vez mais, e aí a gente acorda aí, dia 31 de maio, né? Com essa filmagem aí do nosso amigo lá do Paraná, né? Estava escrito aí Santa Catarina, mas é porque também teve alguns avistamentos e filmagens em Santa Catarina dia 28 de maio, né? Alguns dias antes aí do Mike filmar lá em Campo Largo, né? E como o Rony falou aí, ele teve, né, durante o dia ali algumas situações estranhas, escutou barulho. Eu conversei com ele hoje de manhã e ele estava me falando que era um barulho parecido com uma catraca, assim, né? Como se fosse uma máquina de costura antiga, né? Aquele né? Então, o interessante é que isso lembra uma parte do teaser do Exato. Spielberg, né? Que tem aquele barulho na hora que a jornalista começa o programa ali e de repente ela começa a falar numa língua dos seres lá, ou sei lá o que Então, Edson, vai desdobrar ali. Só dar o contexto, nesse teaser Sim. e depois do trailer do filme do Spielberg, que é o dia D, o Disclosure Day, a Isso. jornalista, ela recebe algum tipo de, por telepatia, alguma coisa, começa a falar a língua dos caras, que é meio, uns negócios meio, esses sons, que dizem, né, não sei se você concorda, que seria das 4 raças que a Fox falou há umas semanas atrás, seria dos insetoides, né? Dos insetoides, E exatamente. aí a gente vê, nesse primeiro vídeo que eu vi, pelo menos, desse cara, um barulho extremamente igual. Muita gente que pensou, ele tá fazendo propaganda, é todo uma publi disfarçada, daqui a pouco ele vai falar do filme, e ele mesmo já veio em público falando que não tem nada a ver, Eu né? falei com o Bruno Bock agora há pouco, ele estava nessa ideia. Ele falou, Ed, o que você acha? Será que não é um marketing em cima do filme? Eu falei, pelo que eu conversei com ele, não tem nada a ver. Ser uma pessoa simples, não tá fazendo propaganda de filme nenhum, e foi uma baita coincidência. Essa questão do barulho, né, de parecendo uma catraca, Teve algum por exemplo, relato, Edson, de tem outros caras? vários, tem vários. O Lauro Miguel, lá do caso Cláudio, ele publicou nas redes sociais dele agora um caso que ele entrevistou lá na região de Minas Gerais, em que um promotor tinha escutado esse tipo de barulho também. Né? No caso da Operação Prato também é relatado esse tipo de catraca, né? No litoral paulista eu já investiguei alguns casos, poucos, mas que tinha esse barulho quando da proximidade do OVNI. E o interessante é a característica do OVNI que ele filmou, né? Que é aquele objeto comprido, né? Eu estou até com um desenho do Mike aqui, ó. E é o Esse desenho? típico, Que é o típico disco voador, é o que ele viu. Ah, tá. Ele filmou, só que na filmagem você vê as luzes, né? E inclusive eu falei assim, mas que cor que eram essas luzes? Aí ele falou, tinha diversas cores, e inclusive ele falou lilás, né? Que é meio um arroxeado ali, um Sei. lilás. Essa parte de baixo era fogo, né? Era vermelho, né? Então ele tinha uma parte baixa ali que era bem vermelha e o resto das luzes eram multicoloridas. Se a gente for pensar num drone, geralmente ele vai ter luzes verde, vermelha, branca, né? Talvez, mas não tem não tem luz lilás, por exemplo. E a gente vê que esse objeto ele está bem baixo ali, porque eu dei uma olhada no Flight Simulator, aliás, no Flight Radar, né? O Flight Radar ele te dá os voos que ocorreram ali, horário, tudo. E tem, por exemplo, drone passando ali naquela região. Só que eu peguei a especificação do drone, inclusive
algumas imagens, filmagens, né, desse drone, desse tipo, e durante a noite, não tem nada a ver com aquilo que ele filmou, que está a baixa altitude. Esse drone que passou por ali na região, ele é um drone agrícola, grande também, mas ele leva, do percurso que ele fez, né, de Santa Catarina até Curitiba, e passando ali por Campo Largo, ele levou 40 minutos, né? E pelo que ele comentou, o objeto ficou ali parado pelo menos 20, 30 minutos, né? Naquela mesma região ali. Então, o drone ele passa e vai embora, ele não vai ficar parado ali em cima da lagoa, segundo ele, né? Onde tem ali uma lagoa. O Schwarza, por exemplo, ele deu uma... tentando explicar, né, esse fenômeno, ele falou, de repente é um barco que está navegando ali naquela lagoa, tal. Só que a lagoa ela é pequena, é estreita, e não ocorrem passeios turísticos ali, de barco, não. Então essa possibilidade de ser um barco também está totalmente descartada. E o interessante, eu não sei se dá para colocar aí, eu pedi para colocarem aí um vídeo que foi feito lá em Cláudio, dia 14 de fevereiro de 2026, que lembra muito o que o Mike filmou lá em Campo Largo, no Paraná. Então, só para a gente ter uma ideia, tem como colocar esse vídeo aí? Tem sim. A Fábio se manifestou, esse aí, né? A Fábio se manifestou sobre esse caso? Sim, vou falar sobre isso também. Bom, beleza. O que é esse vídeo? Aí é um vídeo feito pela Jéssica Rodrigues, no dia 14 de fevereiro de 2026, lá em Cláudio, em cima de um morro também, um objeto desse, com várias luzes, né? Que ela acabou filmando em companhia da família, estavam os filhos, estava o marido, né? Ali, e lembra muito esse objeto profusamente iluminado que o Mike Leão filmou lá a partir do sítio dele, né? Numa região assim bem erma mesmo, cheio de mata, tem bicho lá, como foi falado, onça, cobra, um monte de coisa, e realmente aconteceu essas mutilações, algumas estranhas, não só no sítio dele, mas em sítios vizinhos que não ficam tão próximo da propriedade dele, mas alguns fatos podem ser explicados por predadores, né, animais selvagens e não OVNIs. Agora, uma coisa que eu explorei com o Mike hoje pela manhã, porque a gente está pensando em viajar para lá, ou no dia 8, ou no dia 9, ele só está vendo com o pai dele porque ele está com um pouco de medo, né? Essa situação toda, as pessoas querendo ir para lá e conversar com ele, então ele não se sente à vontade de ficar sozinho no sítio, então ele quer parentes ali ao lado dele para que ele possa atender, né, pessoas diferentes que ele não conhece, mesmo porque ele nunca teve assim acesso a essa questão de ufologia. O trabalho dele é outro, com animais, né, que ele pega para cuidar ali no sítio, né? E como você bem falou, falando agora da FAB, ela foi consultada e eles responderam o seguinte, estou aqui com a resposta, eles falaram assim, no dia 31 de maio, nenhum objeto foi identificado pelos radares de defesa aérea ou reportado por aeroportos locais com informações de objetos desconhecidos. O controle do espaço aéreo ocorreu dentro da normalidade. Quem informou isso foi o DECEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo da Força Aérea Brasileira. Então eles falaram que não houve nenhuma detecção, não houve nenhuma reporte ali de algo anômalo na região ou pelo aeroporto, né, ali mais próximo, que aí seria o de Curitiba, né, e o SINDAC tá ali. E a gente, então,
da aeronáutica não teria ali uma explicação. A gente não sabe se de fato não teve, mas é a resposta oficial. O Mike, ele recebeu também um documento que seria possivelmente da ABIN. Quando eu vi esse documento que ele publicou nas redes sociais, imediatamente, como eu sou conhecedor de documentos militares, da ABIN e tudo mais, eu vi que não era do padrão da ABIN. Além do mais, estava muito mal escrito, né? Tinha alguns erros ali estranhos, e logo que eu olhei, eu falei, isso aqui é fake, alguém provavelmente mandou pro Mike lá para assustar ele de alguma forma, mesmo porque a gente vive aí uma onda de negacionistas, né, dentro da ufologia, ou mesmo algum militar, sei lá, de repente querendo abafar o caso, já que tomou essas grandes proporções, e aí mandou esse documento fraudulento para tentar intimidar a testemunha. Isso às vezes ocorre, né? Ou uma brincadeira, né, que foi feita ali, uma brincadeira sem graça, né, ao meu ver, né, porque fazer isso com uma testemunha do calibre ali do Mike, né, que é uma pessoa simples e que você vê que tem bom coração e tudo mais, então eu achei meio deselegante esse tipo de atitude e que pode ser de responsabilidade de alguém ali que realmente é um negacionista da ufologia. Outra coisa que me saltou aos olhos... Oi, pode falar. Queria até para colocar nessa história que ele está falando com você, você viu a declaração que a Veja publicou do Spielberg em relação ao filme? Em relação ao ET de Varginha ou não? Sim. Queria até colocar nessa história junto. Opa, vamos falar disso. E aí? Então... O Spielberg é o Spielberg, e ele falando que os Estados Unidos levou embora 2 criaturas, né, que ali de Varginha, né, do Brasil, do caso Varginha, provavelmente ele tem alguma informação privilegiada que os outros não têm, né? E vindo do Spielberg, né, e principalmente nesse momento em que ele vai lançar aí o filme O Dia D, eu acredito aí que é um peso forte, né, para o caso Varginha, né? Então, a gente não sabe se no futuro, com esses lotes que vão ser liberados aí posteriormente pelo Donald Trump, né, pelos órgãos ali de inteligência, no Departamento de Guerra, no site, se vai vir alguma coisa do Brasil. Eu estou esperançoso que venha. E se vier alguma coisa de Varginha, vai ser muito bom para a gente até confrontar algumas pessoas que não acreditam aí no caso, não acreditam que algo de fato tenha acontecido em Varginha, né? E eu queria só falar mais uma coisa a respeito do Mike, que durante a nossa conversa que nós tivemos pela manhã, eu perguntei para ele se ele já tinha tido algum sonho ou teria avistado alguma coisa relacionada ao fenômeno OVNI. E ele me falou que uma vez teve um sonho num outro local, né, e que seria um ser pequeno, magrinho, meio cinzento, que eu interpretei como poderia ser uma espécie de Grey, né? Então, se já existe um indicativo, mesmo que em sonho, às vezes isso daí é uma lembrança de algo que pode ter acontecido com ele no passado e que agora esses contatos, essas coisas, pode ser que estão tendo a continuidade, né? E por isso que ele acabou filmando. Outra coisa que eu perguntei é se a família dele tinha um histórico de avistar esses fenômenos luminosos. Ele falou para mim que ele sabe que o pai já viu alguma coisa relacionado a luzes estranhas, e um outro pesquisador que é de Ponta Grossa, que é o Disseu Klemba, que faz parte da Anubis também, eu também faço parte
atualmente da Anubis, ele parece que ele vai lá para a região, pois tem um fazendeiro próximo, que é amigo, e que inclusive ele disse que tem outros casos de avistamento na região, o que confirma que, vez ou outra, esse fenômeno ufológico, ele é avistado ali naquela região de Campo Largo e redondezas também. Vilela, muitas pessoas mandaram aqui no chat uma localização no Google Maps. E eu fui consultar, a gente pode colocar pro Edson para ele dar uma olhadinha no que seria isso? Não, não é pegadinha, eu vi não. também todo mundo colocando essa localização, Eles não é da minha casa não, né? Eles colocaram aqui uma localização próximo ao rio Tacaniça, aqui no sul do Brasil. E olha só, tá marcado aqui. Tem um negócio diferente aí. E olha só, o próprio satélite está mostrando isso. Ah, não é possível, cara. Então, apesar que isso daí é antigo, tá? 2023. Né, 2023, não é de agora, não. Mas também, é estranho. Né, o que, que seria isso? Se é um lugar que tem habitação, os caras estão sempre lá, né? Então, mas não tem como você pousar aí alguma coisa, é esquisito, né? Aí é mata. Né? E isso que aparece aí é um defeito do Google Earth, né? É alguma coisa que realmente aconteceu. Então, não dá para saber, porque assim, o Google Earth é um negócio estranho, né? Por exemplo, no caso Cláudio, eu tentei acessar algumas regiões que eu sabia que teve pouso lá e, curiosamente, a área ela está pintada muitas vezes de verde, de vermelho, de azul, de amarelo. A gente não sabe qual a significação que tem, né? Qual o significado dessas cores, aí por que eles tarjam alguns locais e outros não, né? Então, fica difícil. E como isso daí também é monitorado, o Google Earth é dos Estados Unidos lá, pode ser que seja alguma coisa que eles manipulam de alguma forma, né? Estou jogando aqui, né? Mas eu acho muito curioso. E esse negócio que foi encontrado aí parece um jato aí, um negócio meio arredondado, ele realmente é curioso, né? Mas não dá para associar esse caso de 2026, porque aí são fotos antigas de 2023. Tá certo. Edson, obrigado demais. Com certeza teremos mais novidades semana que vem e a gente chama de novo para... Beleza. E só dando um toque aí, o pessoal fica de olho que logo deve ter o terceiro lote sendo liberado aí pelo Trump, né? E é bom estar analisando esses documentos, mas só uma dica. O deputado Eric Burlison, ele disse que pode ser que no terceiro lote venha alguma contaminação, ou seja, alguma desinformação. Ele que falou isso, né? Então vamos ficar atentos aí e antenados nesses novos documentos, vídeos que certamente virão. E eu tendo novidades lá do Mike, que eu vou para lá semana que vem, eu depois trago aí em primeira mão para vocês, porque se ele topar também fazer alguma hipnose, alguma coisa, a gente vai auxiliar lá no processo. Tá bom, se você puder filmar alguma coisa, a gente mostra no jornal aqui semana que vem. Tá certo, Edson? Fechou. Até mais. Obrigado, Vilela. Obrigada, grande abraço. Tchau, tchau.